A manipulação mental da Rede Globo, que tanto se fala, né, que é a rede de manipulação mental, né, a Rede Globo. Então, muitas críticas à Rede Globo nesse sentido, de manipular a mente das pessoas, né. A manipulação mental da Globo é tão somente uma indução da inteligência frontal. O que ela faz? A indução, ela trabalha com uma lógica, que a lógica só ela enche, praticamente ela foi o único canal televisivo do Brasil, né? Uma audiência quase de 100% de audiência. Os outros programas existiam, muitos programas apenas existiram. Aí vai se falar da vida pregressa de um artista de grande sucesso hoje na Rede Globo, aí diz que ele já tem 50, 60, 80 anos de carreira. Ele existiu como artista, recebeu salário e tudo mais, mas a audiência mesmo, todos nós sabemos que quem teve foi a Rede Globo. A Bandeirante criou uma opção muito boa para mim, funcionou, né, e, programas jornalísticos e tudo mais, isso tudo era muito salutar, muito bom, a Rede Bandeirante. Mas antes também, Manchete, Bandeirante, eles tinham outro problema. Além do monstro da Rede Globo, de audiência, a transmissão deles era horrível. Pelo menos em todos os bairros que morei, se você não tivesse uma parabólica, você não assistia essas emissoras. A Globo sempre foi um cinema. Eu passei pela TV a preta e branca, a cores, e realmente ela sempre teve uma imagem satisfatória para a época, sempre foi considerado um cinema, ou seja, uma imagem nítida, né? Nítida, completamente nítida. A mesma coisa acontecia com o SBT. Também uma imagem muito boa. Agora, quando você ia para Bandeirante, Manchete, a Record, ela tinha um bolinha, a imagem não era tão ruim da Record. CNT também, acho que 9. Elas eram escuras. Você ligava na Rede Globo, você via aquela iluminação do palco. Parece assim uma iluminação melhor, parecia. O programa dessas emissoras parece que era escura, sabe? Além de não... Tinha nome, né? Bolinha e outros de outras emissoras tinha nome. Mas, assim, a audiência mesmo, quem sempre teve a Globo. O Silvio Santos fez concorrência a ela a vida toda aos domingos. Realmente, os domingos eram dele. Depois ele veio com essa modalidade do Gugu. Não, aqui nunca fui fã do Gugu, mas admito que acho que era sábado também, de domingo, sábado, uma coisa assim. Ele tinha audiência, né? Chamava os cantores famosos todos e aí ele tinha uma audiência. Fazia concorrência frente à Rede Globo, entendeu? Fazia concorrência à Rede Globo também. Basicamente era isso, entendeu? Então, a indução mental da Rede Globo se faz tão somente dessa forma. Tanto para enaltecer como para diminuir alguém, certo? Se faz dessa forma. Eles são marginais, né? Então, eles pegam os indícios, as características de alguém. Aí, eles pegando aquelas características de uma pessoa, eles podem ridicularizar, sempre de acordo com os crimes da cidade de Niterói. Porque a ponte é Niterói, Rede Globo, e depois todo o Brasil e fora do Brasil. Niterói, Rede Globo, todo o Brasil, Niterói, Rede Globo e exterior. Certo? Por isso que ela preserva bastante Niterói. A Rede Globo, ela não fala de 3 rios, porque se ela começar a falar de 3 rios, ela vai ter que falar do meu avô. E eu ainda estou viva e estarei por muitos anos. Tá aí meu filho, meu neto, ela não quer dar vantagem pra gente. Porque sabe o que foi feito para roubar as nossas terras através do Joaquim Ferreira, que era o prefeito da época. Joaquim Ferreira, guarda esse nome e sobrenome. Porque esses Ferreiras trabalham para a Rede Globo.
Eles sabotam a gente. Quando eles notam em nós um potencial muito grande e a Globo não vai querer absorver esse potencial, porque sabe que a Globo só pode contratar, na maioria das vezes, pessoas cúmplices com ela, né? Na realidade é isso. E aí o que eles fazem aqui nos bastidores, que é a vida real? Eles começam a nos sabotar. Até mesmo para evitar que outra emissora nos absorvesse. Eu falo nós de forma geral, mas na forma política, jornalística, artística, religiosa. Começa a te caluniar, te defamar, destruir sua reputação, para nem a Rede Globo ser obrigada e ficar aquela coisa, um talento desse a Rede Globo só faz pessoas fabricadas. Agora parou esse tipo de fala. Mas na época era demais. A gente não entendia as contratações da Globo, porque a gente via, às vezes, artistas perto da gente, falando um talento musical, uma voz dessa, e a Globo com essas pessoas horríveis aí, certo? Aí só fazia artista fabricado, aí depois começou a absorver pessoas do tablado, numa jogadinha tablado e malhação, ou seja, era gente deles que ia pro tablado e depois eles absorviam, entende? Então, a Rede Globo, ela trabalha com indução mental então ela coloca os indícios, ela trabalha com indícios, características de alguém. E essas características, ela dilui em várias programações. Décadas. Você vai ficar pelo menos 10, 15 anos absorvendo todas essas características de alguém que ela vai lançar repentinamente. Essa pessoa vai sair repentinamente, do nada ela vai se tornar um grande fenômeno nacional, seja político, artístico ou religioso, tá, como já foram muitos aí da MK. Se torna um fenômeno nacional rápido, em pouco espaço de tempo. Foi assim com Collor, foi assim com Bolsonaro. Lula e Brizola eram pessoas que a gente via todo dia que estavam ali tentando na política, fazendo a sua trajetória de vida, certo? Construindo uma trajetória de vida, um legado muito explícito, muito sabido de todos, muito conhecido. A gente sabia a história de Brizola de cor e salteado. Minha mãe sabia que ele tinha sido exilado, falou para mim, depois eles mesmo, a mídia comentou sobre o assunto, entendeu? A gente sabia, havia até a notícia, o fato que Brizola saiu até vestido de mulher na época, se dizia isso, para poder escapar dos ditadores, era o que se falava, não sei se era uma coisa para denegrir a pessoa dele, mas enfim, diziam isso. A gente sabia das histórias deles, das lutas deles, desde a época da ditadura e desde o golpe, antes do golpe e depois do golpe. Aí Brizola foi exilado. Lula, a gente sabe que é sindicalista, que trabalhava acho que era torneiro, mecânico, alguma coisa assim. Então essas pessoas são conhecidas e estão batalhando para conseguir a presidência da República, vários debates, várias situações muito públicas, muito explícitas. O Collor surgiu de repente, ele sempre existiu, mas ele existiu lá no mundinho dele. De repente ele se tornou uma vedete no Brasil. Depois esse Bolsonaro existiu lá no mundinho dele, de repente ele se tornou uma vedete. O Silvio Santos, que era uma das pessoas mais ricas do Brasil, ele chegou a falar para ele já tinha sido eleito, mas ninguém conhecia você de lugar nenhum. Ninguém nunca viu você. Postei esse vídeo. Ninguém nunca viu você, ninguém nunca conheceu você. Eu nunca ouvi falar dele. Nunca ouvi. Eu fiz uma imagem hologramática que existe, o cérebro faz. Eu namorava uma pessoa chamada Juarez da Costa Barreto, morador de Maricá, a família toda lá. Ele entrou na nossa família se passando como um trabalhador comum. Ele alugou um bar para o meu pai, um bar familiar na nossa gerência. Trabalhávamos eu, minha irmã, meu pai, meu filho bebê e minha mãe na cozinha. Era de fato um bar familiar. Só que ele começou a entrar em declínio.
E antes dizia que o bar só vivia cheio, cheio. E aí nós ficamos sabendo, evidentemente, que se vendia drogas, muitas drogas e muita prostituição, e por isso que o bar ficou cheio. E na nossa administração, umas 10, 15 pessoas para almoçar, que minha mãe fazia o almoço, servia, e mais alguns pingus, algumas coisas para tomar cerveja, assim, era um movimento. Não tinha como aumentar o movimento, não havia como. Só com prostituição e venda de drogas. E nossa família era honesta, e sempre foi honesta, e ninguém fazia isso. E meus pais não me vendiam, e ninguém faz isso da família. Só essa gente aí, sórdida. E a nós alugávamos. E acabou que eu, em meio a isso, ainda nem sem saber de tudo que acontecia no bar, a gente ficou sabendo depois. Esse rapaz começou a me frequentar o bar e já começou a querer conversar comigo, querer um namoro, sabe? Aquelas conversas, já estou percebendo, entendeu? Mas a gente foi sondar no Rio do Ouro sobre a pessoa dele. Quem é esse Juarez? Ele tem uma esposa que bate nele. Mamãe até achou estranho para um homem de 2 metros apanhar, quase 2 metros de altura, 1,80 m, sei lá, apanhar de mulher. Uma coisa esquisita, ela era pequenininha, lourinha. Então a gente ficou meio assim, perguntando na localidade quem é esse Juarez. Você tinha que ver os elogios à pessoa dele. Elogios nos moldes tradicionais. Eu estou cortando isso com cafetão e prostituta. Eu não falo dele sem citar a condição deles. Ó, é empresário, dono de padaria, cafetão também. Entende? Porque eu vi o perigo disso. Ninguém falou pra gente que ele era cafetão. Dizia que ele trabalhava numa multinacional, ganhava bem, tinha um bom carro, 1.0, 4 portas, mas era um bom carro. Começou com 1.0, 2 portas, depois passou por 1.0, 2.0, se não me engano, sei lá, Corsa, 4 portas. Carro popular. E aí, o que acontece? Mas ninguém na cidade dizia que ele era cafetão e prostituta. Cafetão tinha prostitutas. Ninguém. Só dizia que ele era uma pessoa maravilhosa. E Juarez? Mamãe perguntou a um senhor, esse Juarez, eu conheci? Juarez? Juarez? Nossa, Juarez é uma pessoa maravilhosa. Cara muito bom, uma pessoa excelente, sofredor. Não dá certo na vida sentimental. Tenta, e eu tô ouvindo, né? Não dá certo na vida sentimental. Sofre. Mas é um cara bom demais. No aspecto tradicional, né? Ninguém nos ajudou naquele Rio do Ouro. É tudo gente dos Costas Barreto. Polícia não deve confiar neles lá. Não vou generalizar. Mas uma grande parte deles, atuante, tá toda, porque a pessoa honesta vai sair de 5 horas da manhã, só chega 10 da noite e vai dormir, cuidar dos filhos. Então, não tem atuação social dessa forma. É tudo gente dos Costas Barreto, tudo. E eles dão informações erradas. Se eu fosse uma investigadora, estivesse investigando por Juarez, não iria encontrar nas pessoas de Rio do Ouro informação sobre o mau caratismo dele. É isso que eu estou dizendo. Eu pude ver na prática. Eu namorei com ele, chegamos a um noivado de fato, mas não chegamos ao casamento nem às vias de fato. E eu vi o mau caratismo dele. Sádico, psicopata. Ele é um psicopata. Eu terminei o namoro com ele, ele pegava os jornais, saiu um crime passional, acho que foi no Fluminense, alguma coisa assim. Ele levou 2 jornais, foram na minha porta dizer, tá vendo isso aqui, ó? É o que eu vou fazer com você na porta da garagem da minha casa, em Maria Paula. Eu fiquei quieta. Quando ele saiu, eu ouvi tudo aquilo. Quando ele saiu, fui na delegacia e falei, olha, ele foi na minha casa e disse isso, da 76. Toda vez que ele ia na minha casa, ele falava as besteiras, eu dizia, olha, foi lá na minha casa. E anotava o nome dele lá. Ele foi na faculdade que eu passei, meio a isso, consegui fazer o vestibular, fui o número 50 do vestibular, passei arquivologia na Unirio, na URCA, Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Ele via na sala à noite e chegava na janelinha, tinha uma janelinha na porta pequena. Aí ele chegava e falava assim,
Aí eu me assustei com aquilo. Quando ele fez assim, ó. Aí eu vi que ele era psicopata. Aí cheguei em casa e falei com a mamãe. Falei, e agora? Ele é psicopata e eu vou perder o curso, eu vou perder o semestre. Falei com a minha mãe falou assim, deixa comigo. Se arrumou e falou, eu vou na faculdade. Porque policiais aqui a gente dizia, dava as denúncias não eram acolhidas. Nenhuma denúncia é acolhida contra cafetão e prostituta aqui na cidade. E de vítima, eles anotam você como alguma autoria criminosa que eles inventaram. No caso, eles inventaram maus tratos ao meu filho. Juarez denunciando. Aí eles acataram a denúncia. Interessante. E a revelia da gente. Que a gente nem é citada para se defender naquele momento oportuno, né? Coisa vai fluir. Eu sei porque eu sou tem revelação. Que ele fez esse tipo de denúncia contra a minha família em relação ao meu filho Lucas, que recebeu excelentes tratamentos, casa limpa, quem não prestava era esse vagabundo miserável e a família dele não vale nada. Eu não recomendo os Costas Barreto para ninguém. E se eu me relacionando com um homem e entrar na família dele, Costa Barreto, eu não me relaciono na família. Não. Eu tô para me relacionar com o homem, não é com a família dele. A família dele, eu absolvo a família genética dele. Os que entraram na família é golpe. Ele é político, ele tem dinheiro, ele é um empresário. É golpe, ele entrou golpe. Então você é uma das poucas que entrou honestamente na família. Entende agora? Então é assim que eu tô dizendo logo, não faço amizade com Costa Barreto. Aí o que acontece? Aí tive esse relacionamento com ele só. Durou aí uns 2 anos essa desgraça desse namoro. Foi namoro e noivado. Mas não chegamos ao casamento. Comprou aliança, deu entrada em documentação no cartório. Eu fui com ele em Alcântara, que eu morava em Maria Paula. Mas no dia do casamento a gente ia se casar no civil e depois no religioso. Eu separei dele antes. Separei dele muito antes. Antes do meu filho completar